Quantos de nós não conhecemos pessoas assim? E veja, irmãos, que essa é a realidade que o pregador Salomão, aqui em Eclesiastes, testou. Veja que ele testou todas as possibilidades de satisfação. E ele só pôde, ao final de tudo, concluir que a vida sem Deus é um peso insuportável. Um peso insuportável de se carregar. Hoje nós vivemos na era do conhecimento. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Mas, se por um lado nós estamos tão bem informados, por que então, por outro, as pessoas continuam tão vazias? Porque a informação nunca foi tão abundante e tão fácil, ainda mais na era das inteligências artificiais. E as pessoas ainda continuam vazias? Continuam sem um significado sólido para a vida delas. Veja, irmãos, que Salomão era o homem mais sábio do seu tempo. Ele acumulou conhecimento, investigou a vida profundamente, mas a sua conclusão foi bem clara. Tudo é vaidade e correr atrás do vento, como está aí no versículo 14. Ele buscou o sentido exatamente onde o nosso mundo moderno procura encontrar: na sabedoria, na realização pessoal, no entendimento profundo da vida. E o que ele encontrou no final? Frustração e cansaço. Será que nós também, irmãos, não estamos cometendo o mesmo erro? Será que nós não buscamos também significado na ciência, na filosofia, nos gurus da autoajuda que populam pela internet em palestras? Mas no final do dia, o coração de muitos continua inquieto e insatisfeito. O que acontece quando o conhecimento humano não responde às questões mais fundamentais da nossa vida, da nossa existência? O fato é, irmãos, que a busca por sabedoria sem Deus se torna um labirinto sem saída. Salomão já descobriu essa verdade por nós. Ele já investigou tudo isso. E nós insistimos em fazer o mesmo ainda. Sem Deus, todo conhecimento é inútil. E hoje, irmãos, nós veremos 3 verdades sobre essa busca. E veremos onde encontrar a verdadeira sabedoria que satisfaz a alma. É por isso que nós vamos pensar sobre o tema: a ilusão da sabedoria. Quando conhecer não basta. Conhecimento não é suficiente. Saber não é o bastante. E em primeiro lugar, a primeira verdade que nós podemos observar aqui nesse texto é que a sabedoria humana, ela é frustrante. Ela promete muito, mas ela entrega muito pouco. E em muitos casos ela não entrega nada daquilo que ela promete. Veja o que Salomão coloca aqui para nós. Eu, o mestre, fui rei em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Eu tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol e tudo é inútil e correr atrás do vento. Agora veja aqui a ironia dessa experiência de Salomão. O pregador Salomão, ele investigou tudo debaixo do sol. E ele concluiu que tudo é vapor. Tudo é vaidade. Tudo é uma névoa passageira, uma ilusão sem substância. E ele descreve essa busca aqui como correr atrás do vento. Correr atrás do vento, irmãos. Percebe a ironia do autor de um dos grandes reis do passado, de uma pessoa que se tornou proverbial em nosso mundo, até mesmo entre pessoas incrédulas. E ele diz que tudo aquilo foi correr atrás do vento. Ou seja, imagina assim, uma cena ali fora, alguém correndo e tentando pegar o vento. Imagina você correndo, tentando segurar o vento. Algumas pessoas já tentaram ou já propuseram estocar o vento. Não é possível, é o que Salomão diz. Tudo isso foi correr atrás do vento, para reforçar aqui a frustração dele com tudo aquilo que ele empreendeu. Um comentarista
diz que aqui Salomão está descrevendo a busca por uma sabedoria dentro dos limites da experiência humana, sem recorrer à revelação divina. Ou seja, é uma busca por uma sabedoria humana meramente, nesse mundo caído. Um entendimento que Deus ou é descartado ou ele está em segundo plano, ele não interfere nesses elementos, nessa sabedoria. E eu creio que é isso mesmo. Salomão está querendo mostrar como que, se Deus não for o fator primordial da nossa vida, toda a nossa busca e todo o nosso conhecimento, ele é inútil. Salomão tentou entender a vida, mas encontrou apenas fadiga e frustração. Porque o conhecimento sem Deus, irmãos, é incapaz de dar sentido à existência. O pastor Douglas Wilson, no seu livro A Alegria nos Limites das Forças, ele observa que a sabedoria pode ser incômoda, porque dentro dos seus limites, ela apenas revela que Deus decidiu nos capturar na armadilha da existência sem sentido, quando tentamos viver sem Ele. Deus decidiu nos capturar na armadilha da existência sem sentido, quando decidimos viver sem Ele. Por quê, irmãos? Porque qualquer investigação inteligente do mundo sem Deus é apenas multiplicar fadigas e tristezas. Vamos pensar em um grande filósofo, Friedrich Nietzsche, um dos maiores filósofos modernos. Ele declarou que Deus estava morto e percebeu que, sem um fundamento transcendente para a sua existência, o significado e os valores morais desmoronavam. E apesar dele ter proposto que o ser humano, em um mundo que o transcendente não existe, deveria criar o seu próprio sentido, deveria criar os seus próprios valores. Você olha para a vida de Nietzsche e vai perceber que a sua vida foi marcada por crises e sofrimento, culminando em uma grande instabilidade mental nos últimos anos da sua existência. O que nós podemos observar na vida de Nietzsche é que o seu niilismo o levou a uma vida de crises e de angústia sem fim. A vida de crises e angústias sem fim. Pensa em um grande magnata da tecnologia, e você certamente vai chegar no nome de Steve Jobs, um dos maiores gênios da tecnologia. Ele disse em um discurso na Universidade de Stanford o seguinte: lembrar que logo estarei morto é a ferramenta mais importante que encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões na vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo do fracasso desaparece diante da morte, restando apenas o que realmente importa. O que Jobs queria dizer com isso aqui? É que no final das contas, ao nos depararmos com a morte, nós percebemos que tudo aquilo que a gente fez, de fato foi correr atrás do vento, foi inútil. Muito do qual a gente se dedica para fazer e para conhecer é inútil do ponto de vista da nossa existência, do ponto de vista da eternidade. É isso que, em outras palavras, nós podemos concluir do discurso dele. Então, irmãos, pense o seguinte: o que realmente traz significado para a sua vida? O que realmente traz significado para a sua existência? Hoje muitas pessoas buscam o propósito na carreira, nas suas realizações, nos seus feitos. E no final do dia, quando elas deitam na cama, encostam a cabeça no travesseiro, elas continuam insatisfeitas. O nosso mundo exalta o conhecimento, mas sem Deus, ele só leva ao vazio existencial. Como Paulo escreveu, Cristo se tornou para nós a sabedoria. Então, se você está buscando significado no conhecimento ou na verdade, você deveria estar buscando o conhecimento de Cristo. Ele, sim, é a verdadeira sabedoria. Ele é o verdadeiro entendimento.
Então, irmãos, aqui nós vemos essa primeira lição do texto. A sabedoria humana é frustrante. Ela promete, mas ela não entrega. Mas a segunda lição aqui desse texto, os versículos 14 a 16, é que a sabedoria humana não é redentora. Ela diagnostica, mas ela não cura. Ela faz o diagnóstico, mas ela não tem o remédio, ela não traz nenhuma redenção para você. Olha o que Salomão diz, versículo 14 até o 16. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, e tudo é inútil, e correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governam em Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Veja, irmãos, o que Salomão está colocando aqui? Salomão aqui ele está reconhecendo que o conhecimento humano, nos limites desse conhecimento humano, ele não pode corrigir os problemas fundamentais da nossa existência. Essa expressão dele aqui, o que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser contado, é como se fosse um provérbio dele para dizer o seguinte: olha, a gente pode saber muito, mas ainda assim não conseguimos resolver as principais coisas da nossa vida. Os principais problemas, nós não conseguimos a solução para eles. Um comentarista destaca que o texto aqui não está rejeitando a sabedoria em si, mas está revelando a sua limitação, como ela é limitada. E como que, embora ela seja melhor que a insensatez, embora ela seja melhor do que a tolice, a sabedoria não resolve o problema final, por exemplo, da morte, tornando a sua busca algo frustrante. Trempen Longman, um comentarista bíblico, ele vai dizer que ele entende que aqui a Eclesiastes está ironizando a busca da sabedoria como uma solução final para a nossa vida. Uma solução para os nossos problemas. Uma solução para os problemas práticos do dia a dia e uma solução para os problemas existenciais da nossa vida. E Salomão aqui está revelando que existem problemas que a sabedoria humana não pode resolver. A sabedoria humana, toda a ciência humana, toda a filosofia humana, desde os gregos, jamais resolveu problemas como a injustiça, como o sofrimento, como a morte. Então veja, irmãos, que a sabedoria, ela não pode consertar os problemas fundamentais da nossa existência, nem mesmo problemas concretos do dia a dia. Pensa em um médico brilhante. Um médico brilhante. Temos até filmes retratando pessoas assim. Um médico brilhante, ele pode salvar vidas, mas ele não pode evitar a própria morte, nem impedir o sofrimento e a morte daqueles que ele ama. Não é uma dura realidade? A ciência e o conhecimento humano têm limites, e há realidades de fato que estão completamente longe, além do nosso controle. Ouvi que um homem não pode endireitar o que Deus entortou, como nós vemos aqui no texto, irmãos. É um grande desafio. Na verdade, é um soco no estômago da nossa arrogante ideia moderna de podermos encontrar solução para todos os problemas apenas na razão e na ciência. Quando nós nos deparamos com esse texto aqui, nós vemos como nós somos tolos. Como nós somos pretensiosos, como o ser humano sem Deus, ele é louco e acha que a mera razão, o mero conhecimento vai resolver os seus problemas. E é por isso, irmãos, que é importante a gente lembrar, como Paulo ensina, que Cristo é a grande resposta para a condição humana caída. Ele veio para restaurar o que estava torto. Esse que está torto não pode ser endireitado pela sabedoria humana, mas Cristo veio justamente para fazer isso, que nós não somos capazes de fazer.
Ele pode trazer redenção. Cristo é aquele que pode trazer justiça. Porque a verdadeira sabedoria, irmãos, está fundamentada no temor de Deus, que aponta para a necessidade de um redentor, a necessidade de redenção, que o ser humano com coração idólatra busca no próprio conhecimento, na própria ciência, na própria indústria, naquilo que ele mesmo faz. Mas só um que pode redimir, endireitar aquilo que está torto é Cristo. Então, irmãos, a nossa busca por conhecimento para ter o controle da vida, das coisas, até da morte, sempre falha. E em vez de confiar no intelecto humano, nós devemos confiar em Deus. O que em sua vida você precisa entregar a Deus? E reconhecer que realmente está fora do seu controle. Eu sei que você insiste ainda em tentar pegar o controle na sua mão. Eu conheço uma pessoa que quando era criança, os primos davam o controle do videogame para ela. E ela ficava ali com o controle na mão, achando que estava jogando. Mas eu percebia que nada se movia como ela estava planejando, porque o controle estava desligado. Irmãos, somos nós. Nós achamos que estamos no controle do jogo, da vida. Mas está desligado. Só tem a ilusão de que tem um controle. E o ser humano quer o conhecimento para supostamente controlar a sua vida. Mas no final, ele não tem o controle de nada. É uma grande ilusão. É uma grande vaidade. Cristo, irmãos, é a verdadeira sabedoria. Só Ele, de fato, pode controlar a nossa vida e controlar ela para o bem, direcioná-la corretamente e realmente desentortar, aquilo que está torto na nossa vida. Mas em terceiro lugar, esse texto também nos ensina uma outra verdade, que a sabedoria humana é um fardo. É um fardo. Cansa, mas não satisfaz. Olha o que Salomão diz aqui. Versículo 17 a 18. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Veja que Salomão explorou tanto a sabedoria quanto a loucura. E ele concluiu que, embora a sabedoria ela seja melhor do que a loucura, ele vai dizer aqui que há muita sabedoria, na muita sabedoria há muito enfado, há muito cansaço. E quem aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Como assim? Como assim? O que ele está mostrando, irmãos, é que realmente essa busca por conhecer a parte de Deus, o conhecimento humano nos seus próprios limites, leva ao desespero. Por quê? Porque a sabedoria e o conhecimento humano trazem mais dúvidas do que respostas. E quanto mais nós entendemos do mundo, da realidade, mais nós percebemos o sofrimento que existe, mais nós entramos em desespero. Quanto mais uma pessoa conhece, mais ela percebe o quanto esse mundo é quebrado. Você percebe que esse mundo, por mais que você tenha uma grande expectativa com ele, ele nunca te entrega a verdadeira satisfação. Quanto mais uma pessoa conhece, mais ela sabe o que está errado, o que não está funcionando. E no final das contas, essa pessoa que sabe mais sobre a realidade, que tem mais conhecimento sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sociedade, ela começa a entrar em parafuso, em desespero, porque ela vê tudo isso, ela vê o potencial da criação, ela tem um desejo eterno no coração, mas nada consegue satisfazer ela, nada consegue preencher ela, nada consegue abraçar ela. E no final,
Todos nós só podemos dizer como Salomão: quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior é o desgosto, maior é a tristeza. Irmãos, pensa no paradoxo do século 21. Nós vivemos na era da tecnologia, da medicina avançada. Nós nunca tivemos tantos recursos para prolongar a vida e melhorar o bem-estar. Porém, paradoxalmente, o uso de antidepressivos, ansiolíticos nunca foi tão alto na sociedade. O que isso mostra? Conhecimento não resolve. Na verdade, o conhecimento sem Deus, ele tem gerado a geração mais ansiosa que já existiu na face da Terra. Ed Welch, ele escreveu que o conhecimento sem dependência de Deus gera ansiedade e esgotamento. Olha o que ele diz num de seus livros. A preocupação e a ansiedade acham que mais informações ajudarão. A preocupação e a ansiedade acham que mais informações ajudarão. A verdade, é claro, é que isso não acontecerá. Mais informação não vai resolver. Ted Tripp, em um dos seus livros, também vai dizer isso. Nós achamos que às vezes no aconselhamento nós precisamos dar mais informação para o crente, mais informação para a pessoa. Se ela conhecer mais sobre o seu problema, ela vai resolver o problema. Não! Não resolve. Saber mais sobre o problema não resolve o problema. Pode até ser um caminho para isso, mas não resolve o problema. Na verdade é que mais e mais informação, irmãos, apartada de Deus, só gera mais e mais ansiedade, só gera mais e mais cansaço, só gera mais e mais enfado na nossa vida. O que nós precisamos de fato é conhecer o Deus da verdade e descansar nele. Nós falamos sobre Nietzsche, mas é importante nós fazermos um contraste de Nietzsche com outra figura da ciência. Seu nome é Francis Collins, um renomado geneticista e ex-diretor do projeto Genoma Humano. Ele era um ateu convicto, mas veio a concluir que a complexidade do DNA apontava para um Criador. Em seu livro A Linguagem de Deus, ele compartilha como que a ciência o levou a perceber que existe um Deus e a crer na existência desse Deus. E então ele mostra ali que, isso nos mostra, melhor dizendo, que a verdadeira sabedoria não está na negação de Deus. A verdadeira ciência não está em negar a Deus, mas em descobrir a sua obra na criação. Descobrir na criação, como nós lemos durante o culto, que ali tem as digitais dele que criou todas as coisas. Temos ali as características dele, da sua sabedoria, do seu poder, ao criar todas as coisas. Irmãos, se a sabedoria humana por si só aprofunda a dor e não traz esperança, onde então nós devemos encontrar descanso? Esse descanso que a sabedoria não dá, que o conhecimento não dá, onde que nós encontramos esse descanso? Eu espero que você tenha a resposta. E a resposta está no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E esse temor do Senhor vai te levar à verdadeira sabedoria, que é Cristo. Cristo é a verdadeira sabedoria. Você confia excessivamente na razão e no conhecimento? Se esse é o seu caso, reflita como isso tem moldado a sua vida. Você sente que quanto mais aprende, mais ansioso e sobrecarregado você fica? Entenda que conhecimento sem Deus só vai gerar e aumentar a sua ansiedade. Mas confiar nele traz descanso. A solução, irmãos, não está em saber mais. A solução não está em saber mais. Está em confiar mais. Vou repetir, a solução não está em saber mais. Está em confiar mais em Cristo. Está em descansar mais nele. Aí que está a solução para a nossa vida. Mas talvez você seja
uma pessoa que vive angustiada pelo excesso de informação. A modernidade tem nos bombardeado com conhecimento, mas nem toda informação traz vida para nós. E o que você precisa fazer? Desligue-se do ruído do mundo. Desligue-se da sabedoria desse mundo e dedique-se à sabedoria que vem de Deus, buscando orientação na sua palavra. Talvez você se sente ansioso e sobrecarregado. O que você precisa fazer? Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Submeta-se a Cristo. Submeta a sua busca por sentido, propósito a Cristo. E encontre paz. Encontre descanso para a sua alma. Portanto, irmãos, a verdadeira sabedoria não está na quantidade de conhecimento adquirido, mas em um relacionamento com Cristo. E é por isso que todos nós precisamos descansar nele como sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a pessoa, uma pessoa, a própria personificação dessa sabedoria. O apóstolo Paulo, irmãos, é um grande exemplo para nós. Um grande exemplo que personifica a transformação que ocorre quando a sabedoria humana é substituída pela sabedoria divina. Antes de encontrar Cristo, Paulo era um homem altamente instruído, altamente capacitado intelectualmente no seu tempo. Mas espiritualmente ele era cego. Sua confiança estava na própria justiça, no seu conhecimento adquirido, só que tudo isso se revelou insuficiente diante da verdade de Deus. Então, ali no caminho para Damasco, ele encontrou Jesus. Na verdade, Jesus encontrou ele, e ele percebeu que toda a sua sabedoria sem Deus era vazia, era sem sentido. E depois da sua conversão, ao refletir sobre toda essa jornada intelectual dele, o que ele disse? Ele passou a considerar tudo como perda, comparado com o supremo valor de conhecer a Cristo. Todo o seu conhecimento, tudo que ele sabia, tudo que ele tinha feito até então, assim como Salomão disse aqui, Paulo considerou como uma perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, irmãos. E nós também, como Paulo, nós somos chamados a abandonar essa ilusão da sabedoria sem Deus e abraçar a verdadeira sabedoria, que é Cristo. A cruz de Cristo, irmãos, ela não é só um conceito teológico. A cruz de Cristo não é só um conceito teológico, mas é a própria expressão da sabedoria divina que transforma e dá verdadeiro descanso para as nossas almas. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, que a cruz é a revelação dessa sabedoria. Tudo aquilo que a ciência humana, que o poder humano, que o engenho humano não pôde resolver, na cruz, que o homem acha que é tolice, Deus revelou o seu poder e a sua sabedoria. E veja que Jesus, ele não diz para você vir a ele e aprender mais meramente. Ele não diz para você, venha a mim e aprenda mais. O que ele disse? Venha a mim e eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Aquilo que conhecer não resolve, realmente estar com Cristo, caminhar com Ele, resolve. Isso dá o verdadeiro descanso que nós precisamos para a nossa vida sem sentido debaixo do sol, irmãos. Talvez você que está ouvindo aqui nessa manhã não seja um cristão. Talvez nem saiba o que é ser um cristão. E como Nietzsche, você pode perceber que sem algo transcendente, nada faz sentido. Nada tem sentido sem Deus. Nem mesmo o conhecimento humano. A busca pela sabedoria sem Deus, irmãos, só leva ao desespero, que expõe o vazio da existência, da sua existência, sem um Criador.
Criador é o único que pode dar sentido para a sua existência. E se você não encontrar-se com Ele, sua vida vai continuar vazia. Só que há esperança para você que não conhece a Cristo. Se você for até Cristo, Ele não lança fora aqueles que vão até Ele. E em Cristo você pode encontrar a verdadeira sabedoria de Deus que veio ao mundo para dar esperança e sentido eterno. Ele veio para endireitar a sua vida, endireitar aquilo que estava torto. Mas para você que já é cristão, o desafio é outro. Apegue-se ainda mais a Cristo e a sua palavra, em vez de confiar no conhecimento humano passageiro. Ainda que nós, irmãos, vivamos em um mundo quebrado, nós ainda podemos desfrutar da alegria e gratidão por tudo aquilo que Deus nos concede nesse mundo. Eclesiastes não tem um propósito de fazer você desgostar da existência, desgostar do mundo, desgostar da vida e abandonar tudo e, quem sabe, para um monastério. Não. Esse não é o propósito de Salomão aqui. E eu creio que Douglas Wilson, no seu livro, ele mostra muito bem o que a gente deveria fazer como cristãos que conhecemos a verdade agora. Ele diz: quando Deus concede a capacidade de se alegrar, o homem pode prosperar, mesmo vivendo seus dias debaixo de um sol moribundo. Você ainda pode se alegrar. Porque você não está se alegrando meramente nas coisas de um mundo caído, mas através dessas coisas e vendo a potencialidade desse mundo que está à sua volta. Você sabe que ele pode ser muito melhor, ele poderia ser muito melhor. E a grande resposta do Evangelho é que ele vai ser muito melhor. Que um dia haverá um novo céu, uma nova terra. Nele habita a justiça. Nele não vai haver mais nada torto que não pode ser endireitado. Tudo será endireitado nessa nova criação. Então, quando você desfruta da presente criação, você desfruta como uma bênção de Deus, uma dádiva que Deus te dá no presente, em antecipação para que a glória da nova criação na eternidade. Então, como cristãos, nós podemos nos alegrar sim. Isso é o que Deus nos deu de porção ainda nesse mundo. Isso é uma forma de já vislumbrarmos a verdadeira alegria que nos aguarda na eternidade, irmãos. Imagina um viajante perdido no deserto. Ele pode ter um mapa bem detalhado, mostrando todos os lugares, com todos os nomes detalhados. Mas se ele não tiver uma bússola, se ele não tiver uma referência fixa para se direcionar, ele vai continuar perdido. Por quê, irmãos? Porque o mapa, assim como o conhecimento, ele pode mostrar onde está o caminho, mas sem uma direção correta, você nunca vai chegar ao destino. Assim também é a nossa vida. A sabedoria humana pode fornecer muitas informações, mas sem a bússola do Espírito Santo e a referência fixa que é Cristo, nós vamos continuar vagando sem propósito na nossa vida. Porque apenas Cristo é o caminho que conduz à vida. E qual caminho você tem escolhido? Qual caminho você tem trilhado? E a grande conclusão de tudo isso, irmãos, é: pare de correr atrás do vento. Se você acha ridículo alguém ali fora correndo atrás do vento, tentando estocar o vento, você tem feito isso na sua vida. Pare de correr atrás do vento. Hoje é o dia de você se render a Cristo, que é a sabedoria de Deus, e encontrar o verdadeiro sentido. Jesus Cristo endireita o que está torto e substitui o peso do conhecimento humano pela paz e pela confiança que só Ele pode dar. Se você sabe então que essa sabedoria humana tem falhado, por que então você muitas vezes insiste nela? Você muitas vezes se ilude com a miragem que ela te promete, de que vai resolver os seus problemas. Se você estudar um pouco mais, se você ler um pouco mais, se você assistir mais um vídeo, mais uma palestra, quem sabe você vai resolver os seus problemas. Não vão. Sem Cristo nada vai. Sem Ele nada vai. Você vai continuar então perseguindo o vento? Ou você vai tomar a decisão de render-se completamente à sabedoria de Deus que é Cristo? Não basta saber que o conhecimento de Deus, irmãos, é vazio. Não basta. Não basta saber isso. Eu sei que muitos já sabem isso.
O que você precisa fazer é escolher hoje trocar esse peso da sabedoria humana pela leveza da sabedoria de Cristo, pela leveza da sabedoria dele. Portanto, volte-se para ele e encontre o verdadeiro propósito da sua vida, da sua existência. Glorificar a Cristo e se alegrar nele para sempre. Convido você, nesse momento, a ficar de pé, para que possamos responder a tudo isso que nós ouvimos. E uma das formas de respondermos isso é glorificando, exaltando o Deus que é a verdadeira sabedoria, Cristo Jesus. E nós vamos cantar um cântico que diz que Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. E nós que somos seres que respiram, nós existimos para mostrar a glória do Senhor. E Deus, somente Deus, seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios, somente Ele pode mostrar. Portanto, irmãos, cantemos em resposta àquilo que nós ouvimos.